Hello Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Inglês com Ronaldo. Aqui eu te ensino a viajar sem perrengues. Meu nome é Ronaldo Silva e eu sou o seu professor de inglês. E hoje nós vamos falar sobre aprender inglês, se está na hora. Nós estamos vivendo esse período complexo. Então, qual é a hora certa de começar a estudar para viajar? Essa pergunta eu tenho ouvido bastante, me perguntaram, então eu quero dedicar uma live para isso. E, entre outras coisas, thank God it's Friday, hoje é sexta-feira, e vamos começar mais uma live, tipo num happy hour, para a gente bater um papo também. E eu quero conversar, saber de vocês como que é essa história para vocês de estarmos vivendo um período recluso, onde as fronteiras de todos os países, para nós, elas estão fechadas, e aí me perguntam qual é o momento certo de aprender inglês. Então, é isso que eu quero discutir. Na verdade, assim, olha, como eu faço o inglês para viagem, todo o meu canal é dedicado ao inglês para viagem, muita gente me pergunta, aliás, vem me perguntando, se as fronteiras estão todas fechadas. A gente está no meio de uma pandemia, aliás, eu espero que esteja no fim. Mas assim, eles perguntam para mim, é a hora de estudar inglês? Será que, outros falam assim, para que eu vou estudar inglês para viagem se eu não posso viajar? E essa pergunta, ela não foi feita uma ou duas vezes, foram mais vezes, entendeu? E eu comecei a pensar, por que não colocar isso numa live e vamos conversar sobre isso? Por que as pessoas pensam que o curso de inglês para viagem, você não pode usar esse momento que a gente está vivendo para fazer? Eu acho que é de se pensar e é isso que eu quero discutir com todos. Eu assim, olha, eu tô preso também. Na verdade, quando a pandemia estourou, foi em 2019, em dezembro, eu estava na Ásia. Eu estava no Vietnã, quando eu comecei, e essa história é bem interessante, porque eu estava no Vietnã e eu procurava um único canal em inglês, que às vezes eu chegava cansado à noite em casa e eu assistia esse canal em inglês, porque os outros eram língua do P para mim. E aí esse canal era um telejornal, e era aqueles telejornais internacionais, e eu estava assistindo um dia até que começou assim, um vírus na China que estava matando gente. Foi a primeira coisa que eu escutei. Isso foi em dezembro de 2019. Bom, um vírus na China que está matando gente, eu ainda fiquei meio cegado. Só que eu continuei vendo e vendo as notícias. E eu estava do lado da China, porque o Vietnã é grudado na China. Então eu comecei a ficar com muito medo. Bom, depois eu continuei viajando. Eu fui para Tailândia, para o Camboja, eu fui para Malásia, eu fui para Singapura e a notícia só piorava. Piorava, piorava, piorava e eu comecei a ficar com medo. Não existiam máscaras nas farmácias, em lugar nenhum você conseguia máscara lá. E também não conseguia álcool gel, que é o sanitizer em inglês, sanitizer. Eu desesperei, porque eles falavam assim, não, tem que usar máscara. Depois, passava no dia seguinte, não tem mais que usar máscara, só para quem estiver doente. E aí eu pirei. Então, assim, eu vivia em aeroportos, eu pegava voos cheios, cheio de chinês, sem máscara, sem álcool gel, cara lavada. Até que um dia eu cheguei no aeroporto de Singapura e eu falei para a pessoa da imigração, olha o risco. Eu pousei, eu estava vindo da Malásia, de Kuala Lumpur, cheguei lá e falei assim, como é que tá a situação aqui, desse vírus novo, que ninguém sabe direito o que é? Ah, aqui a gente está controlando muito, então assim, parará. Resumindo, eu falei assim, por que você está sem máscara? Ah, porque a gente não está usando máscara. E eu sem máscara também. Aí eu cheguei na Singapura, comecei a ver um canal em inglês também que tinha, e o trem só piorava, e piorava, e mais começou a espalhar. Só que estava espalhando e já estava em Singapura, inclusive, o vírus. E eu andando assim, sem nada, sem máscara, sem álcool gel, frequentando lugar turístico lotado de gente. Eu fui naquelas torres que você pega no elevador, gente, eu entrei no elevador, tinha assim, 30 chineses e eu. Aí eu fiquei meio tenso. E foi me dando meio um pânico, porque aí começou a morrer gente, morrer, esse vírus avançando. Eu falei, eu vou embora. Isso já estávamos em 2020, janeiro, eu acho, 2020, fevereiro, janeiro. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou estar mais seguro, fevereiro, eu vou estar mais seguro, eu vou embora, eu vou para Itália. E voltei para Europa, gente, eu fui para Itália em fevereiro. Mentira, antes eu passei na Grécia,
que eu fiquei sabendo que lá estava super tranquilo, e a Europa estava meio que, não, aqui não vai chegar, tal. Cheguei na Itália, o negócio estourou lá todo mundo sabe que foi um horror. Nossa, aí as notícias estavam cada vez piores e eu pirei. Aí eu falei assim, hora de voltar para casa. Aí, aquela loucura de voo. Cheguei no Brasil em março. Acho que começo de março, não lembro. Gente, eu chegar aqui, o trem zangou. E aí, nossa, aí meus amigos não queriam me ver, tava uma maior loucura. Ele falou assim, não, o seu histórico, você estava no Vietnã, depois foi para Itália e está agora aqui, Deus me livre. Aí me isolaram. Então, assim, resumindo, tudo isso que eu tô também preso, desde fevereiro, que eu fiquei preso com medo ainda. Mas agora eu mudei, eu morava em Ribeirão, eu mudei de Ribeirão, aqui tá mais tranquilo. Então, assim, eu tô um pouco mais feliz aqui. É um momento de estudar inglês para viagem, sendo que as fronteiras estão todas fechadas, tal. Vive me perguntando isso por quê? Porque eu faço o foco da minha página e do meu canal, aliás, de inglês para viagem. E aí, assim, a minha resposta tem que aproveitar muito esse momento, entendeu? Para estudar. Fronteiras fechadas é a melhor oportunidade para você aprender um idioma, entendeu? Eu acho que quarantine não é um período de férias. Então, assim, quando me perguntam, isso são os tópicos que eu discuto. A gente está em casa, a gente tem 1 milhão de coisas que podem nos ajudar, não só o idioma o inglês, você tem um monte de coisas que você pode estudar, e eu acho que foi a hora certa, inclusive para mim. Eu mandei bala e comecei a estudar novamente italiano. Eu acho assim, olha, eu acho que inglês a gente tem que pensar como algo que é um estudo contínuo. Tá tudo fechado. Aí, assim, o que é a pergunta que me faziam? Ah, mas tá tudo fechado, eu não posso viajar agora, por que eu vou estudar inglês para viagem? Gente, a minha resposta para esse tipo de pergunta é muito engraçado, porque assim, claro que é a hora de que você vai estudar inglês para viagem, ou você vai estudar aquele inglês que mais te interessa, entendeu? No meu caso, é um foco para viagem, para você, eu não prometo fluência, eu prometo que você vai se virar e você tem que conseguir passar por todos os, como é que fala, situações que acontecem numa viagem, é onde eu tento abordar, sem passar perrengue, porque é horrível passar perrengue. Nessa minha viagem que eu fiz, eu vi um monte de gente passando e aí que eu tive o clique. Aí eu falo o seguinte, eu acho que é a melhor hora para você estudar o idioma. Eu acho que se você tem aquela vontade de aprender mais rápido, você tem que mergulhar no idioma, e isso não tem o que discutir, porque você consegue fazer, você tem mais tempo para isso agora. É a hora de você sair daquele zero, que tu fala, eu sou nível zero, eu nunca consigo. Consegue, claro que consegue, mas eu não tenho dúvida que consegue. Eu não tenho dúvida porque eu já dei aula para centenas e centenas de alunos e consegue. Só que esse eu não consigo é porque eu não quero, então é diferente. Porque para sair do zero, basta estudar, entendeu? E aí, junto a isso, eu falo, eu acho que você tem que estudar inglês da maneira correta. E esse sim pode ser um problema. Uma coisa que eu falo quando me perguntam essa história de estudar inglês para viagem em plena situação de fronteiras fechadas, eu sempre dou uma resposta que eu acho, assim, que ela descreve bem. Você já viu alguém estudar para o vestibular de véspera? Essa eu acho que é a que mais encaixa, que a pessoa entende o que eu estou querendo dizer. Eu nunca vi. E se estudou de véspera, com certeza não passou. Então, assim, é a hora. Porque o inglês, você não vai esperar abrir a fronteira para marcar sua viagem e viajar. Essas várias pessoas que me questionaram isso, tiveram essa resposta. Falaram assim, você estudou para o vestibular um dia antes, um mês antes? Não, você tem que começar agora, para quando a gente tiver a oportunidade de viajar, tá pronto, entendeu? Mesmo que você não esteja totalmente pronto, mas parcialmente pronto, já te evita tanto perrengue, porque assim, a grande maioria das pessoas que eu vi, olha, tem perrengues que são engraçados, você dá até risada, depois acho que vira aquela piada de família. Tem perrengues que são chato, que eles são bem, assim, inconvenientes, te deixa meio chateado durante a viagem, e tem perrengues que eu vi que são bem complicados. Então, assim, além de ser um perrengue, eles têm níveis, né? 1, 2, 3, vamos dizer assim. Então, você consegue evitar. E foi aí que eu pensei no canal do Inglês para Viagem, justamente porque
é simples de resolver. Muitos perrengues que eu via lá eram muito tranquilos, a pessoa, ela não foi bem instruída, entendeu? Com todo aquele papo, mas eu estudei inglês, só que cheguei aqui e não consigo. Será? Que inglês que você estudou? É que eu falo, ficou fazendo autópsia em frases de gramática? Não vai resolver. Se você ficar realmente em cima, pode esquecer, porque você não vai conseguir falar lá. Outra coisa, outra que eu acho muito engraçado, gente fala assim, mas eu não quero conhecer os Estados Unidos. Tudo bem, mas nós temos a Inglaterra. Mas também não gosto? Tem a Austrália, tem o Canadá e tem o mundo inteirinho. Porque vocês acham que eu viajei para a Ásia, eu passei na China, eu fui na Tailândia, eu fui no Vietnã, eu fui no Camboja falando que língua? Porque para mim eles falam a língua do P. Então, assim, era o inglês. E o inglês que me salvou em todas, inclusive, eu fui para a Grécia também, foi inglês. Tudo, todo lugar que você viajar, vai ser o inglês que vai te salvar. Então, assim, o inglês para viagem, eu optei por isso, porque é possível e você tem que começar. E começar de uma maneira correta. O que eu falo de liberdade nas viagens de mais confiança? Porque eu vejo que tem gente que tem um medo, mas tem tanto medo. Por exemplo, chega na hora de passar na imigração, a pessoa gela. E isso é falta de confiança, você não saber, porque talvez essa pessoa não ensinaram para ela, que é super tranquilo, entendeu? Então eu falava, às vezes até na fila, conheci uma família de brasileiro, eles estavam com muito medo. Eu falei assim, olha, primeira coisa, não fica com esse medo, nem com essa cara de medo aqui na fila, porque se você olhar para cima discretamente, tem 1 bilhão de câmera no aeroporto de Nova York. Aí eu falava assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, entendeu? E nos espera. Eu falei assim, olha, as perguntas vão ser sempre essas, e se você instruir, a pessoa, na hora, já fica mais calma. Então, assim, o que eu gostava? De ver que com pouco a pessoa já começa a ficar mais tranquila. E é isso que eu queria, para mais gente. Vera Lúcia. Aproveitei a pandemia para voltar a estudar inglês. Realmente, ou você pode voltar o projeto de estudar inglês, e que eu espero que não pare, ou começar. Falar assim, nossa, eu vou aproveitar agora e vou aprender. Entendeu? Porque eu acho que é um grande momento para isso. E é uma delícia. Verinha, eu acho que um dos perrengues mais chatos é quando você quer pedir uma comida e vem outra diferente. Nossa, essa é assim, a mais comum, na verdade. Eu conheci um casal também que eles só comiam McDonald's e pizza, porque eles sabiam falar pizza e conseguiam falar Big Mac. Aí eu falava assim, meu, como vocês aguentam fazer uma viagem comendo fast food o tempo inteiro? Eu adoro fast food, mas você não precisa ficar o tempo inteiro, e fora que a culinária do país, ela também é a cultura do país, entendeu? Imagina, você tá lá em Bangkok, que tem a maior street food do mundo, e você vai comer hambúrguer. Não conseguiam sair do fast food, porque eles tinham medo de entrar no restaurante e não conseguir pedir. Outros casos, isso eu estou falando ao longo das viagens, ok? A pessoa pedia, tipo, macarrão e via peixe, entendeu? Você tem que se preparar antes. Não tem essa, não é a hora de preparar porque não está pronto, não chegou a hora tal. Mas você tem que começar antes. Rafael, se você quiser, inclusive, vir para o YouTube, Inglês com o Ronaldo, dá para você ver a tela que eu compartilho. Pelo Instagram não consigo, ok? Erni, me avaliando, não estou fluente, mas evolui muito. Erni, o que é ser fluente para você? Me responde isso, entendeu? Porque isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que entender. O que é ser fluente? Então isso é importante. O José está dizendo que ele ficou preso no banheiro de um shopping e o Help Me Please salvou. Nossa, adorei, José, muito bom. Eu não falava nadinha de inglês. Gente, não falar nadinha de inglês deve dar muito, muito medo. E assim, essa história da confiança, de você chegar num lugar e tal. E eu acho que perde muita coisa. Viajar é tão bom. Eu sou um apaixonado por viagem. E eu acho que você perde. E você não precisa. O que eu descobri? Que você não precisa ser um grande fluente em inglês para isso. Entendeu? Tanto é que o meu canal, eu falo muito sobre isso. Aqui não é para te levar à fluência. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. E eu tenho tanta história, gente. Porque assim, eu converso, eu vejo brasileiro, ou às vezes eles me procuram. Se tiver uma fila, eles percebem que eu sei falar, eles já me procuram. Então, é muito engraçado isso, das histórias que eu já passei. Olha, a Maria disse, aprender inglês amplia a visão do mundo, mesmo estando no Brasil.
Mas sem dúvida, porque muita coisa que você pode ler, assistir em inglês e você vai ampliando. Mas na viagem em si, eu acho que não tem como. Tem muita gente que fala, é possível, o famoso vou dar um jeitinho, vou me virar, tal. Eu não vi isso, porque, por exemplo, na Tailândia, eu estava em Phi Phi, na Tailândia. E aí você tem aquela vida de turista, e se você fala o idioma, mesmo que seja um pouco, você tem uma vida próxima do local, das pessoas lá. Porque, por exemplo, Tailândia. A Tailândia não é um país que fala inglês fluente. Ele fala um inglês para turista, entendeu? Eles falam inglês para eles conseguirem vender aquilo que eles querem, certo? Então, o que aconteceu? Eu estava lá nessa Phi Phi Island e eu acho que eu tive a chance de encontrar uma pessoa local e conversando com a pessoa, ela falou assim, vai num restaurante ali que tem o melhor Pad Thai. Pad Thai é um prato típico da Tailândia e eu adoro. Aí ele falou assim, só que é um lugar que não é turístico, não tem toda aquela coisa e eles falam um pouco inglês. Porque assim, se você sai um pouco da rota, a chance de você encontrar alguém que não fala inglês é maior. Pois mesmo assim, eu cheguei lá, era um restaurante super simples, mas era considerado, para os locais, um dos melhores pad thais. Cheguei lá por indicação de um local, comi, foi praticamente de graça, de tão barato que é, porque quem é local não paga prato para turista, preço de turista. E eles falavam um pouquinho de inglês e deu para o gasto, foi ótimo. Comi o que eu queria, bebi o que eu queria, ainda paguei, gente, acho que eu paguei 40 baht, que é a moeda lá da Tailândia, que seria R$ 5 para uma janta. Não tenha dúvida, Silvia, esses melhores restaurantes dos locais, quando eles indicam, são os melhores, mas isso, porque o de turista é de turista, ele está pouco preocupado se está seguindo a tradição e tal, ele faz um lá e pronto. E o preço é o triplo, né? Então, assim, é diferente. O que mais, gente? Contem mais perrengues, que vocês... Outra coisa que eu ia falar também de uma viagem que eu fiz também em Los Angeles, e eu parei no posto de gasolina para abastecer, tinha um casal de senhores, eu fui lá conversar, e aí fui perguntar onde ficava uma cidade que eu queria ir. Eles falaram, se você vai para lá, para nesse restaurante aqui no meio, abriram um mapa no carro, era época de mapa. Me indicaram um restaurante com a melhor apple pie da Califórnia. E aí ficamos batendo um papo, daí eu contei que eu era do Brasil, e assim vai. Você vai conhecendo, você vai vendo como que é a cultura deles, como eles são mesmo, entendeu? Aí ele falou assim, inclusive esse restaurante ele fica na curva onde morreu o James Dean. Então tem como é que fala? Um museu com as coisas, fotos dele, tem algumas peças do carro, assim. Gente, fui, parei, coisa que ninguém pararia como turista, porque ninguém sabe, nunca tinha ouvido falar. Melhor até apple pie que eu já comi na minha vida, realmente. E é aquela assim, sabe, um restaurante familiar na beira da estrada, na Califórnia, que eu pedi uma apple pie e me deu quase a pie inteira. E são essas coisas que vão acontecendo durante as viagens, que um dia a gente faz uma live falando de várias experiências de viagem. Então, assim, se você se dedicar durante a pandemia, mesmo sabendo que não está podendo viajar agora, se você tiver um método certo, começar a estudar da maneira correta, focando no seu interesse, eu acho que você consegue aproveitar muito mais essa pandemia, sair no lucro, entendeu? Um conhecimento a mais, e pronto, eu acho que é por aí. Bom, e por falar em estudar, quando você... Eu acho que eu já falei várias vezes, mas como sempre tem gente nova, eu volto a repetir. Se você estiver estudando inglês, no caso para viagem, ou qualquer outro, mas o meu foco é viagem, ok? E você começa a aprender vocabulários isolados, a sua chance de esquecer esse vocabulário é muito rápida, entendeu? Então, assim, o correto é você começar a aprender em blocos, ok? A gente chama chunks of language. Então, se você aprender uma frase, uma sentença, o seu cérebro grava muito mais rápido do que você ficar na decoreba de uma palavra. Então, assim, isso é uma maneira muito eficiente e rápida e de o seu cérebro resgatar uma frase muito mais rápido do que resgatar uma palavra, e aí você tem que, além de achar a palavra, tem que conectar ela com outras para formar uma frase. Agora, se você já aprender
frase completa ou conectada, uma palavra a outra, fica muito mais fácil você buscar. É o que eu sempre falo no caso do What's your name? Por que todo mundo já sabe? Porque ela vem num bloco pronto para vocês. Você só vai responder, My name is Ronaldo. Entendeu? Então, assim, a ideia é, eu fixo nisso. Vamos parar de aprender vocabulário isolado e fixar em blocos de palavras. A Verinha disse que eu preciso aprender a falar inglês porque meu sonho, eu amo viajar e cada dia estou mais segura e agora eu falo até com chinês e pessoas da Tanise, tem amigos lá. Nossa, que legal, Verinha. E a Vera Lúcia vai continuar mesmo quando acabar a pandemia. Muito bem, eu aprovo. Tá certíssima. Porque acabou a pandemia, mas não acabou o seu estudo. Então, ó, eu peguei aqui, ó, um vocabulário isolado. Learn. Se você falar assim, ó, vamos supor, eu peguei um tranquilo, né? Learn, já que a gente está falando de aprender, então, learn. Se você pegar esse vocabulário e aprender ele como learn, e ainda falar assim, aprender, seu cérebro grava ele 2 dias. Depois, se ele aparecer daqui 20 dias, você já não lembra mais. Isso você pode ter certeza, porque a capacidade do cérebro em aprender em contexto é muito maior. E quando mesmo você estiver viajando, e aí você quer falar isso, aí você tem que buscar essa palavra e conectar ela com outra, até fazer a frase, a pessoa que está conversando já dormiu. Agora, se você já vier com tudo pronto, você consegue falar muito mais rápido e mais correto do jeito que eles falam, ok? Por quê? Porque se você aprender a palavra isolada e começar a colocar do jeito que a gente fala português, às vezes sai uma frase que não é muito comum para eles, entendeu? Então, esse é um ponto. Aí eu coloquei aqui, ó. I learn a lot from my parents. I learn a lot from my parents. Eu aprendo muito com os meus pais. Olha o que eu coloquei, ó. I learn, eu aprendo. A lot, muito. Porque se eu tirasse o a lot, eu poderia falar I learn from my parents. Eu aprendo com meus pais. Mas eu quis colocar que eu aprendo muito. Então, I learn a lot from my parents. Pronto. Você já tem uma frase pronta. Se você ainda quiser ir além, você pode trocar esse a lot e colocar much. I learn much from my parents. Eu aprendo muito. O que é isso? É você começar a ampliar as suas frases, os seus blocos de linguagem. Ok? Então, o que eu quero que você faça? É dar esse primeiro ponto, esse primeiro passo, e que vocês comecem a criar. I learn a lot from my parents. I learn much from my parents. Aqui, ó. Próximo. Some people never learn. Eu estou usando tudo com learn, com aprender. Some people never learn. Algumas pessoas nunca aprendem. Então tem esse bloco que você vai trocar o never e pode colocar some people always learn. Algumas pessoas sempre aprendem. Então eu tirei o never, substituí o always e já estou com 2 frases montadas. Então, some people always learn. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Próxima. He quickly learned everything. He quick learned everything. Eu poderia tirar o quickly. Eu poderia falar he learned everything yesterday. He learned. Ó, I learned today. I learned yesterday. So, I learned everything. Mas eu quis acrescentar esse quickly, porque é a maneira que eu aprendi. Foi rapidamente. Então, he quickly learned everything. Ou eu posso colocar aqui, I quickly learn everything. She. Ok? Próximo. Aqui eu coloquei, I need to learn. I need to learn how to speak English. I need to learn how to speak English. Então, tem um bloco, uma frase pronta, eu preciso aprender como falar inglês. Mas eu posso trocar o need to, eu preciso, posso colocar want to, eu quero. Então, eu vou dizer, I want to learn how to speak English. Posso tirar o want to e colocar o have to. I have to learn how to speak English. I have to learn how to speak English. Então, com um bloco a gente troca e vocês conseguem colocar junto as palavras need to learn, want to learn, have to learn. Já temos 3 frases. Ok? Próxima. The students learned about the war. The students learned about the war. Eles aprenderam sobre a guerra. Ok? Então, the students learned about the war. I learned about the war. She learned about the war. Brinquem com as frases. Estudem. I learn from watching others. Eu aprendo vendo os outros. I learn
from watching others. Então, I learn from watching others, eu posso substituir por by. I learn by watching others. Agora, study. Se eu colocar o study, mesmo caso, isolado, é muito complicado. Mas se a gente começar a colocar o study em frases. This online course is perfect for independent study. Olha o study aqui. This online course is perfect for independent study. Esse curso online é perfeito para um estudo independente. Eu posso trocar o independente antes do estudo e colocar personal study e private study. Para um estudo pessoal e para um estudo particular. Ok? He's taking cultural studies at the university. He's taking cultural studies at the university. Está fazendo estudos culturais na universidade. Eu posso trocar o cultural e colocar management studies, media studies, religious studies, women's studies. Então, o cultural, que está antes do study, eu pego ele e troco por essas aqui, ó. E com isso você monta mais frases. Estão entendendo, gente? Digam alguma coisa. A Verinha disse que não entende por que ela não consegue formar frases. Porque você não aprendeu assim, Verinha. Com certeza você deve ter aprendido vocabulários soltos e é por isso. Estão entendendo? Próxima e última. She will begin her studies in teaching soon. She will begin her studies in teaching soon. Ela começará os estudos delas de dar aula em breve. Ok? Então, assim, ó. Begin. Eu posso tirar o begin e colocar complete. Então, ó. Aqui eu coloquei she will begin. Ela vai iniciar os estudos de dar aula em breve. Mas eu posso tirar o begin, que é iniciar, e colocar complete. Ela vai completar os estudos. Eu posso colocar finish. She will finish. Ela vai terminar os estudos. Eu posso colocar resume, que é retomar os estudos. E eu posso colocar return to, retornar aos estudos. Entendeu? É assim que vocês progridem com o inglês. Entendeu? Não é ficar preso na gramática. Entendeu? E eu não quero também que pensem, porque assim, aí quando eu falo isso, eu falo assim, quer dizer que então gramática é ruim. Não, essa afirmação também não é correta. Mas você não precisa ficar dissecando a gramática para aprender a falar. Entendeu? Então você tem que saber falar como eles falam lá e com frases que já são prontas para vocês. Não fica procurando vocabulário solto, porque daí a gente vai pegar esse vocabulário solto, tentar montar da nossa maneira, que nem sempre é da maneira que eles falam lá. E com isso já começa a dar problema de comunicação. Entendeu? A gente tem que aprender, porque todas essas frases aqui são exatamente como eles usam. Ó. She will begin her studies, she will finish her study, she will resume her studies, she returns to her studies. Is taking cultural studies, religious studies, women's studies. Aí a gente vai formar a frase, não consegue fazer do jeito que eles falam, e fica uma coisa meio portuguesada jogada para o inglês, entendeu? Não, o interessante é você aprender frases como elas são ditas lá. Mas como eu vou aprender frases que são ditas lá? Nos textos, nas lives, filme, mas aí tem que estudar, não é só ficar assistindo o filme passivamente achando que o inglês vai entrar na sua cabeça. Você tem que estudar o inglês e saber como. Por isso que é interessante você falar assim, eu preciso de um método que apoie aquilo que eu quero. E é onde várias pessoas falam, mas eu fiz 700 anos de inglês e não consigo falar. Por quê? Igual a Verinha disse agora. Porque provavelmente você não estava num método que bate com aquilo que você quer. Entendeu? Então você tem que saber escolher para qual é o fim que você está estudando. Entendeu? Você quer fazer uma autópsia na sentença de gramática, saber cada pedacinho da frase? Ótimo. Qual é o seu propósito? Passar num certificado de inglês, ser professor de inglês, ser um expert em grammar. Ok, ótimo, detona a gramática. Mas não vai te ajudar a se detonar uma gramática para falar inglês para viagem. Muito pelo contrário, vai às vezes te atrapalhar. Certo? Pois é, Cida, você está vendo? Ó, a Cida tá dando um depoimento que bate exatamente, para vocês verem que assim, como eu já dei muita aula, então assim, eu tenho muito testemunho de alunos. A Cida acabou de dizer que ela penou na gramática, estudou um monte de vocabulário e continua, ô Cida. Thank you very much, velho. Eu que agradeço.
Bom, então assim, eu vou voltar a passar o link, lembrar para vocês da Semana do Inglês para Viagem, começa na segunda. E quem não se inscreveu, ainda dá tempo. Vejo vocês semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito. Compartilhem, convidem pessoas para participar nas nossas próximas lives. Bye bye, gente. See you.